Conversa Bem Viver com Lucas Salum. Meu povo, neste domingo, dia 21 de junho, tem aniversário de um herói nacional. É isso mesmo, um herói do nosso país. Estamos falando dele, Luiz Gama, simplesmente um intelectual, advogado, professor, poeta, jornalista, abolicionista, que ao longo do século XIX foi capaz de, pelo meio da lei, conseguir a libertação de mais de 750 pessoas. É um fenômeno o que essa pessoa fez e nem um feriado ele tem dentro no calendário do nosso país. Então, nessa luta de reivindicar que realmente Luiz Gama esteja no centro dos holofotes, ao menos no aniversário dele, é com muita alegria que eu anuncio que quem conversa Bem Viver hoje, olha, podia ser filho do Luiz Gama, tamanho a biografia que ele sabe de cabo a rabo. Estamos falando do pesquisador e historiador Bruno Rodrigues Lima, escritor de mais de 8 livros, 2 doutorados na Alemanha, 5 prêmios que ele já ganhou, inclusive um Jabuti, o Jabuti acadêmico, que prestigia justamente quem se dedica à pesquisa na literatura. Bruno, sempre um prazer imenso falar contigo. Obrigado pela disponibilidade mais uma vez. Salve, salve, Lucas, comunidade do Bem Viver também. Olha, satisfação imensa estar aqui com essa introdução generosa, então eu venho mais vezes. Venha, por favor, que olha, não, mesmo que a gente faça uma entrevista por mês, a gente não vai conseguir esgotar todo o teu conhecimento, toda a tua pesquisa. E bora soprar as velhinhas aqui em homenagem a Luiz Gama, nasceu no dia 21 de junho de 1830, 1831, o Bruno tá me corrigindo aqui. Eu sempre confundo com Machado de Assis, que é 1830 daí. É 39 o dele, mas é o mesmo dia de aniversário, 21 de junho. Ah, é isso. Eu sempre fico É, ali no meio dessas coisas, mas pronto. Que não se conheceram, mas a gente já falou que poderiam ter se conhecido. Talvez um tenha lido o outro. Enfim, já vamos falar sobre isso. Mas primeiro, Bruno, eu acho que é a melhor introdução que tu poderia trazer pra gente é explicar por que tu defende essa tese. E eu assino embaixo e tô provocando que tu fale que dia 21 de junho deveria ser feriado nacional em homenagem a Luiz Gama. olha, é uma raridade a gente ter um intelectual orgânico, popular, negro, brasileiríssimo. E nós temos Luiz Gama, um intelectual que pensou o Estado e o futuro do Brasil. Então, como é uma raridade nascer um intelectual, um gênio, um pensador, um prosador, poeta, jurista, advogado, tudo reunido numa só pessoa, e essa pessoa viveu o que viveu, foi escravizado pelo pai, reconquistou a liberdade, é filho de uma heroína também, que é a Luísa Maim, que lutou contra o Império, contra a escravidão, participou do Levante Malê. Então a gente tem alguém que tem berço, que é filho de Luísa Maim, e que tem lado e que tem direção. Ou seja, se isso não justifica ser feriado, uma data de reflexão nacional, eu não sei mais o que justifica. Então, a história do Gama, o projeto de país que o Gama escreveu, assinou, publicou, foi censurado, foi perseguido, foi assim, escapou de ameaças e atentados, ameaças de morte mesmo, ele escapou. Alguém que conseguiu sobreviver no inferno do Brasil do século XIX, que era a maior máquina de matar gente negra do mundo, sobreviveu, escreveu uma obra poética, estética, política, abolicionista, profundamente atual. Então, o 21 de junho, que o Brasil de fato, o Bem Viver, chama para a gente assoprar as velhinhas aqui, é uma festa nossa. Então, a festa é nossa, a gente tem que chegar, ocupar, comemorar, aplaudir, e a maneira que eu vejo é lembrar o legado do Luiz Gama. É aqui que é isso que a gente está fazendo aqui hoje. A gente tem que colocar ele no panteão de frente entre os maiores abolicionistas, né? A gente tem um pouco de esquecimento mesmo de trazer quais são os verdadeiros nomes importantes do abolicionismo brasileiro, e a gente tende a fazer esse erro crasso de colocar nome de brancos no meio, e a gente poderia dizer que o Luiz Gama foi simplesmente o maior, não é exagero falar. O maior e o maior do mundo. Porque se a gente entende o que foi a escravidão no Brasil, o tamanho, a proporção, a dimensão que ela teve no Brasil, e o tamanho, essa proporção do Brasil nas Américas, e ver a luta que o Luiz Gama liderou de um abolicionismo negro, radical, popular, nas condições mais hostis que se possa imaginar, não teve inglês, britânico, que compita, não. Então, que dirá os Nabucco da vida? Como você bem diz, olha, a gente coloca, eu digo a gente, a historiografia mainstream, dominante, hegemônica, coloca figuras como
o próprio Joaquim Nabuco, mas tantos outros que são nomes de cidade até, não só de rua, praça, mas cidades, como tem tantos. Só em São Paulo tem Américo de Campos e Américo Brasiliense. Américo Brasiliense é nome de cidade. O José Bonifácio também é nome de cidade e está no panteão como abolicionista intransigente. Agora, se a gente for examinar os documentos históricos, as fontes primárias, olha, não fica muito bom pro lado do José Bonifácio, não. E fica de um jeito muito bom para um Luiz Gama, que escreveu muito. Antes dizia que não tinha escrito nada, que era um abolicionista sem obra. Aí ficou fácil de apagar, ocultar, esconder. Mas se a gente for atrás da obra e ela existe, e é uma obra imensa, para nossa sorte, o que ele escreveu é muito importante para a construção do projeto abolicionista, na época, continua importante para o pós-abolição, porque a abolição, se for ver, não concluiu, porque liberdade, igualdade e, por que não dizer, fraternidade, lembrando da Revolução Francesa, até porque não existe abolicionismo fora do marco da Revolução Francesa. Se nós não lembrarmos disso, desse ideário que acompanha o abolicionismo e que o abolicionismo é expressão de um projeto, a gente não entende o próprio país. E o Gama lembra disso. Lembra o lugar do Brasil no mundo. Eu estou falando aqui da Revolução Francesa, poderia falar de outros movimentos de luta por igualdade que ocorreram no mundo na época. E se a gente não liga esse fenômeno histórico com o projeto do Luiz Gama, o Luiz Gama fica menor. E ele escreve uma obra dentro desse projeto maior. Compreende? Então, o Gama é uma chave para a gente entender o Brasil no mundo. Bruno, tu citou agora a Revolução Francesa e daí me fez lembrar da Revolução Haitiana, né, que foi a primeira grande revolução negra mundial, que fez a primeira República Negra mundial, e ela aconteceu uns 30, 40 anos mais ou menos antes do nascimento de Luiz Gama. Fiquei curioso, Luiz Gama escreveu sobre a Revolução do Haiti? Não escreveu e chegou àquela época, porque o que chegou para a gente é muito pouco, não é? Agora no século XXI. Mas ali no século XIX, como você bem disse, o Luiz Gama nasce 30, 40 anos depois da revolta de São Domingos, a Revolução Haitiana. A informação que chega, a literatura que chega é muito esparsa e muito rarefeita para ele. Então, ele tomou conhecimento do processo histórico, mas o que chegava era muito pouco. Então, ele não chega a escrever. Agora, como chegou mais, tanto da Revolução Francesa quanto a Revolução nos Estados Unidos, da independência, da constitucionalização de um novo Estado, ele fala mais dessas duas. Mas já pensou se ele tivesse acesso? Meu Né? Deus do céu. Meu Deus do céu. Ei, Bruno, mas agora voltando para a tua resposta ainda anterior, quando tu falou, quando eu fiz aquela provocação de talvez o maior abolicionista do Brasil, daí tu colocou, não, o maior do mundo. Queria aproveitar esse gancho para falar sobre essa discussão que está em vigor agora e a qualquer momento pode vir, de que os manuscritos, a obra de Luiz Gama pode se transformar em um patrimônio documental da humanidade pela Unesco. Eu sei que tem muitos dedos teus envolvidos em todo esse processo. Explica, é alguma coisa é o primeiro reconhecimento internacional que Luiz Gama pode reter? É sim, e é uma justiça histórica, uma medida de reparação, é um reconhecimento. Primeiro, quem ganha com esse prêmio é a Unesco, tá? Com todo o respeito à Unesco, mas quem ganha com esse reconhecimento não é o Luiz Gama, não. Quem ganha de fato é a Unesco, porque reconhece uma obra que é sim um patrimônio da humanidade, independente de receber um selo ou não de uma entidade, de uma organização das Nações Unidas. Ou seja, a estatura do Luiz Gama e da obra do Luiz Gama são tão grandes, que ganha a Unesco com esse reconhecimento. Por eu ter lido essa obra, encontrado no arquivo, reunido, comentado e escrito o máximo que eu pude até o momento da obra, eu, sabendo do programa Memória do Mundo, que é um selo da Unesco que reconhece patrimônios escritos, né, literatura, entre outras formas de expressão do pensamento humano, reconhece como uma memória do mundo, como um patrimônio da humanidade. Então, sabendo dessa estatura do Luiz Gama, da origem dessa obra e do destino dela, no sentido de qual o futuro que ela se prestava a construir,
Sabendo disso, eu procurei o Arquivo do Estado de São Paulo, que detém a guarda de um acervo importante do Luiz Gama, mas o acervo do Luiz Gama mesmo está esparso por mais de 40 arquivos do país. Mas sabendo que o Arquivo do Estado de São Paulo possui uma parte considerável desse acervo, conversei com o diretor do arquivo, que prontamente encaminhou esse pedido para a Unesco, e a Unesco reconheceu já na etapa, na instância de América Latina, está em vias de reconhecer agora na instância mundial. Então, nós estamos na torcida, é como uma Copa do Mundo, e o Luiz Gama é o Brasil na Copa. Se não vier o Hexa, pelo menos a gente vai garantir esse título do Luiz Gama. E a gente tem que comemorar igual ou mais, porque é uma conquista gigante a gente poder ter a obra de um abolicionista negro cravada no patrimônio da humanidade reconhecido pela Unesco. E já que realmente está difícil vir um Hexa, eu acho que a torcida brasileira vai aderir facilmente a essa conquista e comemorar tal qual fosse, porque estamos precisando de uma glória desse tipo, não vamos precisar convocar muito. Mas tem como fazer previsão, assim, se é nesse mês, mês que vem, alguma coisa do tipo? Será que vão esperar o aniversário? Tem esse tipo de coisa ou não? Olha, como, sabe, a gente espera aquele gol, que a gente sabe que ele vai vir, e a gente tá assim, agora é minuto 33, é minuto 34, a gente já tá perto do encerramento do jogo, ou seja, do anúncio do resultado. Agora, não sabemos se vai ser agora para o aniversário, seria um presentaço, ou se vai ser para o mês de agosto, que também é um mês muito significativo na história do Luiz Gama e do legado do Luiz Gama, porque é o mês da morte do Luiz Gama, e na ocasião da morte do Luiz Gama, uma multidão jurou manter vivo o legado do Luiz Gama. Então, é como se é uma espécie de renascimento do Luiz Gama. Então, pode ser para lá também. Não sabemos, ou seja, não dá para fazer previsão, mas o coração bate acreditando que o gol vem. E se o gol vem, o título vem junto. E se ambos vêm, a gente vai pro abraço. Tá dado, tá dado. Só vamos ver qual que vai ser a ocasião, mas já dá para preparar aí os foguetes. Bruno, a gente estava falando antes da entrevista que fazia tempo que a gente não conversava. Realmente a gente já aproveitou muitas oportunidades, muitas datas, lançamentos de livros, premiações, datas importantes para o Luiz Gama conversar. E só que nesse meio tempo, entre um papo nosso e outro, tive a oportunidade de conversar com duas outras historiadoras que também se dedicam muito a estudar a obra de Luiz Gama, que é a Vlamira Albuquerque e a Elisa Er Castilho, que publicaram ano passado um artigo muito importante que elas conseguiram provar algo que para muita gente, inclusive para ti, já é algo dado, mas há quem conteste que é o parentesco, a relação entre Luiz Gama e Luísa Maim, nessa importante também revolucionária brasileira, conseguiram encontrar ali por meio de pesquisas que de fato essas coisas estão relacionadas. O que elas colocaram ali como ponto de dúvida é se de fato Luísa Maim foi ou não foi essa grande protagonista da Revolta dos Malês, um dos marcos mais importantes da história do nosso país, que aconteceu na Bahia também mais ou menos por esse período, no início do século XIX. Afinal, Bruno, passa aí uma geral pra gente. Por que que tem essa discussão se Luiz Gama é ou não é filho de Luísa Maim? Se Luísa Maim é essa revolucionária ou não? Que história toda é essa, Bruno? Olha, essa é uma história complicada, mas é uma bola dividida, e eu, como bom corintiano, nunca fugi de uma bola dividida, porque toda bola é para ser disputada e ganha. Não é? É assim que a gente aprende no terrão do Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom, ué, nos últimos 30, 40 anos, teve gente que se dedicou ao esporte nacional de falar que o Luiz Gama mentiu. Tem muitos acadêmicos, muitos figurões que passaram os últimos anos dizendo que o Luiz Gama mentiu, a começar que a mãe dele não participou do Levante Malê, né? E que o Luiz Gama fala que a mãe se envolveu em insurreições escravas que não tiveram efeito, essa é a frase do Luiz Gama, na década de 1830. Mas quantas insurreições tiveram na Bahia de 1830, eu pergunto? Eu tive que
Porque insurreição era um tipo criminal, o Luiz Gama era um advogado criminalista, então ele está citando o Código Criminal, esse termo insurreições escravas, que não tiveram efeito, inclusive fala da tentativa, e insurreição escrava é um grupo de 20 ou mais escravizados armados lutando pela liberdade. Quantas insurreições escravas tiveram na Bahia? Se me responderem mais de três, e ele fala no plural, aí nós temos realmente uma dificuldade de encontrar qual que é. Mas, se a gente examina de perto, a gente vê que o Levante Malê, e era uma insurreição, né? Levante Malê fica um nome assim mais diluído do significado político-jurídico que ele tinha à época e que o Luiz Gama não se esqueceu de reafirmar, que é uma insurreição, que é uma luta de 20 ou mais pessoas escravizadas por liberdade. Bom, muita gente disse que nem Luísa Maim existiu. Está escrito, está escrito. Não sei se você lembra do sociólogo que foi presidente, que dizia: esqueçam o que eu escrevi. E é uma praxe. Muita gente diz: esqueçam o que eu escrevi. Eu tive que dizer, inclusive, no livro, que dei nomes para as pessoas. Eu não sei se o pessoal do Bem Viver quer ouvir, mas eu dei nomes. Por exemplo, de um historiador que tem um trabalho de qualidade, que é o João Reis, professor da Universidade Federal da Bahia, mas que escreveu que é uma ficção, uma invenção, uma mitologia, no sentido até é, Pejorativo. pejorativo. Então, que não existiu essa figura. Agora, é o único caso de um filho que inventaria a mãe, sabe, que inventou de quem seria filho. Então, eu digo o seguinte: Luiz Gama, felizmente, é grande. E quando é grande, tem muitas interpretações. Tá, assim, é disputa de muitas interpretações. Tudo bem, é do jogo. Agora, dizer que mentiu, dizer que veja bem, né, mãe? Agora mesmo escreveram outro dia. Agora. Que não nasceu livre. Ou seja, tem várias escritas da história, umas mais, outras menos progressistas, umas mais ou outras menos reacionárias, às vezes tudo misturada, o progressismo parecendo que é reacionário. E a gente tem que estar muito atento com as apropriações que se fazem disso. Então, a minha única coisa é a seguinte: como diria o rapper saudoso, poeta do Canão, Sabotagem, eu registrei e vim cobrar. Sangue bom. O que isso quer dizer? Eu lembro quem escreveu que o Luiz Gama mentiu e que Luísa Maim é uma ficção literária. Então, essas pessoas, primeiro, acredito, precisam pedir desculpa pública antes de vir querer reescrever, fazer uma lavagem, escrevendo outra coisa, né? Aí, não sei se é o Raul Seixas em Metamorfose Ambulante que fala: eu vou desdizer aquilo tudo que eu disse antes. E hoje, com tanta informação rolando, você rola a tela do celular, já saiu do Irã, foi para a Copa do Mundo, saiu da Copa do Mundo, foi para o caso Vorcaro. Ou seja, é tanta informação ao mesmo tempo agora que a gente presta pouca atenção em quem escreveu uma coisa antes, está dizendo outra agora. Para saber mais informações, tem o seu livro, acho que é o livro mais recente, né? Pai contra Mãe, As Origens Perdidas de Luiz Gama, lançado ano passado, que ao contrário de muitas das suas obras, é um livro fininho, porque a gente sabe que você se dedica a trazer tudo que já foi escrito por Luiz Gama, e aí a gente vê um camacho de 600 páginas, mas esse é um pouquinho mais, digamos, como eu posso dizer, amigável. É um livro, não sei se Uhum. passa de 300 páginas, que fica 200 e tanto, então é uma boa É. maneira de se aprofundar em tudo isso. E quem tiver com mais fôlego e quiser entrar um pouquinho nessa seara da literatura, que leiam Defeito de Cor, de Ana Maria Gonçalves, que aí é tudo isso que você está trazendo por meio da poesia, da literatura, de uma maneira magnífica, que conta justamente a história de Luísa Maim e Luiz Gama, tal qual você acabou de apresentar para a gente. Bruno, o tempo basicamente acabou, mas tem duas últimas perguntinhas aqui, um pouquinho de, né, coisas que historiadores não gostam, que é tentar trazer a figura do passado para o presente, fazer essa contemporaneidade, mas como a gente já tem uma intimidade aqui, eu sei que tu vai levar na brincadeira e vai entender, que eu queria
primeiro assim, como estaria Luiz Gama no debate sobre o fim da escala 6x1? Dá para dizer de alguma maneira que ele anteviu tudo isso? É um pouco difícil porque nem tinha legislação trabalhista naquela época, mas não tem como desassociar a luta e a garantia dos direitos trabalhistas de tudo que Luiz Gama fez, né? O Brasil tem uma questão muito antiga com o trabalho. Ou seja, o movimento abolicionista é um movimento pelo trabalho livre e pelo trabalho digno. Ou seja, está vivíssimo. Essa mesma bandeira está de pé. E acredito que o Gama não teria dúvida alguma de que lado sambaria, porque o Brasil ainda está muito, muito, muito empacado, não é o termo, entalado num dilema que é trabalho digno para todos e todas. Essa bandeira, se não resolver ela, o Brasil vai continuar uma grande plantação de soja. Então, trabalho livre, digno para todos e todas, com jornada de trabalho saudável, se não resolver isso, resolve outras coisas. Então, o Brasil está entalado no mesmo dilema histórico que o abolicionismo enxergou e se manifestou pelo fim do trabalho escravizado, que continua com suas atualizações sobre outras formas. Estamos precisando ler muito Luiz Gama, né, para conseguir desentalar esse entrave aí que o Brasil se encontra. Bom, e agora sim, para fechar, Bruno, eu acho que a gente passou mais de 20 minutos conversando e com certeza aderindo novos fãs de Luiz Gama, novas pessoas que vão separar o domingo para soprar essa velhinha em homenagem ao grande abolicionista. Mas agora eu vou fazer uma pergunta que provavelmente vão perder parte da nossa audiência, ou enfim, vamos botar em xeque, mas eu acho que vale a pena. Eu ia trazer uma informação que tu já trouxe agora, que você é corintiano, corintiano roxo, e aí ia fazer essa brincadeira, que Luiz Gama nasceu antes de qualquer clube de futebol ser fundado no Brasil e morreu também mais ou menos quando toda essa história estava começando. Mas pensando que Luiz Gama nasceu na Bahia, cresceu, tem família de lá, Luiz Bainha é de lá, mas se desenvolveu todo o trabalho intelectual dele aqui em São Paulo, tu acha que ele estaria mais para onde? Pro Corinthians, pro Vitória da Bahia ou pro Bahia em si, Bruno? Não, vitória sem dúvida alguma não. Isso aí, deixa eu já trazer o pessoal do Bahia, o tricolor da Boa Terra, Abamor e todo mundo, para dizer que pro Vitória não teria condições. Olha o nome e olha em homenagem a quem é desse clube, com todo respeito aos meus amigos rubro-negros da Barra. Mas também não acho que torceria pro Bahia, viu? Tá? Não acho e consigo justificar razoavelmente isso. É claro, é claríssimo, é evidente, é notório, é cristalino que Luiz Gama seria corintiano. Como é que não seria corintiano se ele viveu muitos anos ali onde o Corinthians começa a jogar bola? Corinthians ali como time de várzea, ali da várzea do Tamanduateí. Onde é que o Luiz Gama andou tanto na vida se não foi na várzea do Tamanduateí? Então, claro, é uma brincadeira, estamos aqui só especulando de um jeito as delícias do anacronismo e não levem, por favor, isso de uma maneira tão dogmática ou positivista. Mas eu tenho para mim que Luiz Gama é alvinegro e iria tranquilamente vestir o uniforme do time da Zona Leste. Falta fiel, então só fazer um bandeirão em homenagem a Luiz Gama, né, Bruno? Tá precisando, tá precisando. É que olha, num futebol cada vez mais tomado pelas bets, a gente está tão longe, lamentavelmente, da tradição operária que faz o futebol brasileiro ser o que é. Essa tradição operária de luta, de garra, de construção coletiva. E essa tradição a gente tem que recuperar, senão vira esse show business aí das bets, que até jogador é capaz de estar apostando no intervalo de jogo. Esse é Bruno Rodrigues Lima, minha gente, escritor com mais de 8 livros à praça, 2 doutorados na Alemanha, 5 prêmios, inclusive Jabuti, um dos maiores, se não o maior pesquisador da obra de Luiz Gama, esse intelectual que está de aniversário agora, dia 21 de junho. Tire um tempinho, 5 minutinhos aí desse domingão para soprar uma velhinha, fazer uma homenagem a essa pessoa que fez tanto pelo Brasil e pode fazer ainda mais se a gente valorizar essa obra, decretar aniversário, feriado nacional no dia dele e trazer a obra dele para
para as escolas, para o nosso dia a dia, como o próprio Bruno já falou em outra oportunidade, tem que estar na cesta básica da literatura, a obra de Luiz Gama, porque além de tudo poeta, então também tem um traquejo fácil. Bruno, que bom falar contigo mais uma vez, obrigado pela disponibilidade, tenho certeza que a gente não vai demorar tanto para voltar a conversar, viu, meu amigo? Satisfação imensa, Lucas. Brasil, de fato, bem viver. Uma honra estar aqui nessa tribuna que é da classe trabalhadora. Conversa Bem Viver com Lucas Salum.